Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse exato momento, a todas as 7.787 pessoas. Bom dia a todos, boa Bom tarde, dia. boa noite, né? Que o Bom Senhor dia. esteja abençoando cada um de vocês hoje que estamos ouvindo ou nos vendo, né não? Estamos aqui novamente, eu, Daniel Benitar e Jonathan Cirqueira, estamos aqui os sumidos para voltar a falar e dessa vez sobre Romanos, porque a gente vai terminar Romano, graças a Deus. Não é não, Jonathan? Exatamente, exato. Estamos de volta. E essa é para os que perguntaram se Romanos voltaria, para os que desacreditaram. Estamos aí. Ninguém me disse que desacreditou, mas assim, estamos aí. E o segredo, como diz o velhinho lá de cento e tantos anos que foi entrevistado, o segredo para viver muito é só não morrer. Então o segredo para acabar, para conseguir terminar as coisas é só não parar, né não? E o segredo para ser salvo é perseverar até o fim, né? Então basta perseverar. Perseverando aqui em falar de Exato, Romanos. exatamente. E aí, agora a gente. Então estamos aqui novamente. Também estou muito feliz aí de estar de volta, da gente estar comunicando de novo para as enormes, digníssimas 10 pessoas que nos escutam. Brincadeira. Mas. Bom, posso então entrar no assunto? Pode, fique à vontade. Eu pensei de a gente começar fazendo uma recapitulação rápida, porque eu acredito que o livro de Romanos, não são todas as epístolas que são assim, mas os epístolas como Romanos, Hebreus, alguns livros, inclusive livros de ensaio, né, livros comuns, a gente tem ideias contínuas muitas vezes, com argumentos que se constroem uns aos outros, argumentos que levam para a construção de uma conclusão e tal. Igual a gente vê em pequena escala, igual o capítulo 3 de Romanos foi a conclusão do um e 2. E isso acontece durante o livro inteiro, então se a gente tiver ordem e conseguir lembrar do que vimos antes, a gente consegue ter uma ideia melhor. Eu acredito que a ideia principal de um livro frequentemente é uma ideia maior do que a mera soma das ideias de cada capítulo, sem conexão. Se você conseguir conectar, você obtém mais entendimento, mais compreensão. Então, como foi até agora a nossa fala de Romanos? Até porque tem um tempo que a gente falou de Romanos. E Romanos, a gente começou, vamos lá, capítulo por capítulo. Vou falar bem rápido aqui. E capítulo um. Capítulo um a gente falou de como o homem começou a errar. De como, então, o homem é indesculpável se não reconhecer a glória de Deus, que se manifesta na natureza, né, em todas as coisas que foram criadas, tanto sua grandeza, sua eternidade, seu eterno poder, né, seus atributos invisíveis de Deus, são reconhecidos na natureza pelas coisas que foram criadas. E o homem, quando ele recusa a crer em Deus, isso já é um grande erro da parte do homem. Então, assim que o homem começa a errar e é perdido na idolatria e imoralidade, como é mencionado. Então, depois, beleza. O homem começou a errar. E aí, no capítulo 2 ele vai para os judeus, para quem tem a lei, para os que receberam a palavra de Deus, né? Mesmo depois do homem, como raça, errar, o Senhor falou a um povo. Ele escolheu um certo povo e falou com aquele povo. Mas Romanos 2 vai também condenar esse povo, também os judeus, também os que se reconhecem. E a gente falou de como isso se relaciona conosco, que achamos que somos escolhidos ou importantes ou especiais simplesmente por nos dizermos cristãos. E não é o caso. A Romanos 2 aponta muito para a hipocrisia e a importância de uma vida que reflete a vontade de Deus e não apenas um discurso. Então ele diz que a lei trouxe uma cultura, a palavra de Deus ali para o povo de Israel trouxe uma cultura e uma lei falada, mas nem sempre praticada. E no Romanos 3, ele então conclui que o homem começou a pecar, persistiu no pecado depois de receber a palavra de Deus, e então todos os homens se encontram em condição de pecador. A umas fizeram inúteis, né? Seus pés, sua garganta, tudo no homem se tornou perdição. Então ele deixou de ter proveito para Deus, né? E nesse momento ele ele vai dizer então ele depois de concluir então que todos os homens e ele repete com instância que são todos. Aí ele ataca a primeira dúvida que vai surgir em quem lê o capítulo 3
né, principalmente um judeu, que é: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? E aí o capítulo 4 vai discorrer então sobre Abraão. Então, se todos são inúteis, o que Abraão alcançou? Ele é inútil também? Você está incluindo Abraão nesse pacote? Então, para esse questionamento, Paulo escreve o capítulo 4 dizendo a importância de entender que a salvação vem de fé e não de obras. Então, ele repete isso algumas vezes, dizendo que, Bem-aventurado, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, né? Não, e sim por meio independentemente de de fé, né? obras. Independente de obras, exatamente. Exatamente. Esse é um dos versículos que a gente marcou no capítulo 4. E aí o capítulo 4 termina falando que, e não somente, pelo que isso lhe foi imputado por justiça, para Abraão, mas não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta a justiça, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente a nós será imputado, a saber, cremos que ressuscitou, nós que cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. E aí ele vai trazer Jesus e como que não foi só Abraão que então obteve algo, né, que alcançou algo diante de Deus, mas nós também alcançamos, mas somente por causa de Jesus. E o capítulo 5 vai explicar então que vai explicar a diferença entre a raça humana que veio de Adão e a raça espiritual, né, a raça de homem segundo a vontade de Deus que veio de Jesus, né, que veio e repete várias vezes que um só homem, um só pecado pôde corromper uma raça inteira. Mas muito mais, não é assim o dom gratuito. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, a obra de Jesus é capaz de nos trazer de volta à vontade de Deus e fechar, e estabelecer e terminar, cumprir a condenação dos nossos pecados em Jesus para que nós pudéssemos ser livres. Então, essa é a grande notícia do capítulo 5. E uma vez sabendo disso, é importante então, Paulo disse. Então eu expliquei que crer que Jesus ressuscitou dos mortos nos faz ter justiça imputada, independentemente de obras. Então eu não preciso, aí Paulo se preocupou porque ele falou: então o homem vai dizer: que diremos nós? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então o capítulo 6 explica como essa graça funciona, a responsabilidade que você tem sobre a graça que você recebe. Você recebe de graça, mas você tem responsabilidade sobre ela. E aí Paulo vai dizer, Paulo vai contrastar, agora Paulo vai dizer da atitude que eu devo ter, não só de fé, mas o que eu devo fazer então. E aí ele vai dizer que não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então as nossas atitudes agora vão determinar quem nós vamos servir. E agora Exato, então ele marcou a importância da atitude. exato. E não somente isso, mas Romanos 6 exemplifica muito bem que é a necessidade de entendermos que, apesar de estarmos acima da lei, não estamos, apesar de estarmos acima da lei e sermos libertos da escravidão do pecado, não somos, por causa disso, como eu posso dizer, não temos a liberdade de pecar, né? Não temos esse argumento de, apesar de eu estar acima da lei, acima do pecado, eu posso sair pecando por aí, porque a graça é abundante sobre a minha vida. Como ele fala, né? De modo nenhum como veremos ainda do pecado nós que para ele morremos, que é Romanos 6:2, né? E ele depois discorre sobre o batismo, né? Que a partir do batismo nós fomos ressurretos com Cristo na morte pelo batismo, né? Para que para que para que quando nós morremos para o velho homem no batismo, nós sejamos ressurretos como um novo homem. E esse novo homem é quem? É o Espírito Santo vem de nós, é Jesus vivendo em nós. Quem, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, né? E tem também uma outra coisa interessante em Romanos 6, que ele fala assim, Romanos 6:22, ele fala assim:
Agora, pois o quê? Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então, agora, batizados, um novo homem, nós temos, né, nós somos libertados do pecado, nós não andamos mais sobre a escravidão do pecado, sendo escravos da lei, da morte e do pecado. Né? E temos agora, nós somos transformados em quem? Servos de Deus. O que é um servo? Um servo é alguém que serve. É alguém, é alguém que essa servidão a gente até tinha conversado que era dolo, né? Dolo, né? Que era quase escravidão. Não sermos escravos do pecado e agora sim sermos feitos escravos da justiça, né? Para a justiça em si, em Cristo Jesus, né? E através disso, de sermos transformados em servos de Deus, nós podemos ter o nosso fruto para a santificação e, por fim, qual é o fim? O fim de tudo isso é a vida eterna, né? Como diz lá em... Tem um livro que até que fala que buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então isso também é muito importante. Não é não? Porque o Aí a salário gente termina a recapitulação. Oi? gratuito é a vida eterna. Amém. Exato. Exatamente. Então, capítulo 1 começou o erro. Capítulo 2 persistiu o erro, mesmo sabendo que era errado. Capítulo 3 conclui-se que todos estão no erro e não tem salvação. Capítulo 4 explica como Abraão então agradou a Deus, mesmo a humanidade estando, mesmo não sendo perfeito, qual o papel da fé acima das obras, como que Jesus permite que a fé se justifique, então receba, recapitulando, reformulando, Paulo explica que como que Jesus faz com que a nossa fé permita que os nossos pecados já tenham sido pagos e como nós podemos viver livres pela graça de Deus, porque Jesus traz a graça, né? E aí, capítulo 6, como a gente acabou de falar, fala da nossa atitude, do dom gratuito de Deus e de como nos tornamos servos para a obediência. E aí, Exato. vou pedir o Daniel para começar a falar do capítulo 7 e já adianto que eu tenho mais perguntas do que respostas sobre o capítulo 7. Jesus. Então, Medo. Tá bom, então. Beleza, então. Então vamos começar capítulo 7. O capítulo 7 ele começa com um versículo bem conhecido, na verdade, falando sobre separação e recasamento, né? Que, bom, a gente não vai entrar muito nesse quesito agora, mas é a lei, né? A lei de Deus, né? Então ele fala sobre que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, né? Enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ele está falando aqui de puramente de lei, né? Apesar de ele tá meio que matando dois coelhos com uma cajadada só. Eu vejo essa passagem, que é falando de carta de divórcio em si, né? E falando de divórcio e recasamento, né? E também falando da pura questão de lei mesmo, porque é uma lei, né? A lei de Deus, então tá dizendo que a mulher está ligada pela lei ao marido. Então, se ela, por exemplo, se casar com outra pessoa, ou o marido se casar com outra mulher, estando o seu cônjuge vivo, pela lei, ela estará o quê? Ela estará transgredindo a lei. E a transgressão da lei é pecado, correto? Correto? exato. Então, ele tá matando aqui dois coelhos com uma cajadada só, falando não só de Isso. recasamento, mas ele tá dando uma exemplificação do quê? Da praticidade da lei, né? Como ele fala, E ele tá tratando ele... um como mais simples e outro como mais novidade, digamos. Ele tá mostrando, ó, vocês já sabem que a mulher tá ligada ao marido enquanto viver. Ela é como Uhum, se isso, ele tá reforçando isso, de fato, mas é como se isso já fosse, uhum. já era dever do leitor saber isso. Agora ele tá explicando o que que a lei tem a ver, né? Exato, exato. Bom, e mudando para o versículo 5, queria passar do versículo 5, que diz assim: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, né? Então,
eu acho que assim, esses são os versículos que trazem muitas perguntas, né? Porque esse exemplo de Paulo até, você pode usar esse tipo de versículo para falar, ué, mas então essa lei, ela não vale de nada, né? Já que não servimos mais na caducidade da letra, né? Mas a liberdade de espírito, ela não anula a lei, né? Como a gente vai ver no futuro, vai ver um pouco mais no futuro, né? Que através da lei, né? Como vai dizer no versículo 7, diz bem assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Porque se, né, hoje transformados, transformados em libertos pela lei, nós somos libertos da lei, né? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós estávamos sujeitos à lei, correto? Antigamente, estamos Sim, mortos para isso hoje por causa da graça de Deus, né? isso. Entende? Do É batismo. porque o que é interessante, exato, através do batismo. O que é interessante é que a gente tem que tomar muito cuidado para isso não se transformar em libertinagem, em libertinagem, né? Exato. É porque hoje em dia, apesar de estarmos acima da lei, nós fazemos aquilo que provém de Deus, porque existem coisas que são da lei de Deus, correto? Nós fazemos isso não porque estamos debaixo dessa lei, né? E sim por amor a Deus, são coisas diferentes, né? Exato. Hoje em dia, nós não fazemos, nós fazemos o quê? Porque servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E interessante porque 1 Coríntios fala sobre que o espírito é liberdade, que no espírito de Deus há liberdade, entende? A Exato. liberdade. Somente, porém, essa liberdade ela não pode passar por cima dos preceitos de Deus. Porque se essa liberdade passar por cima dos preceitos de Deus, é uma liberdade que não convém. É uma liberdade que leva ao pecado. Correto? E existe uma confusão na Exato. palavra liberdade, né? Que a pessoa. Porque a É, gente vem de uma cultura onde liberdade significa. A nossa cultura hoje, eu acredito que a palavra liberdade é usada mais para fazer o que eu quero. Inclusive, mas na Bíblia, a palavra liberdade é muito mais associada a eu sou livre para fazer até mesmo aquilo que eu não quero. E essa é uma diferença gritante, então por isso a gente fica reforçando essa diferença, né, de liberdade do espírito e que não significa liberdade para pecar. Isso, tipo, se você usa, se você entende, né, os termos de liberdade na Bíblia, isso tá implícito, né, nos próprios termos que é usado. E também queria comentar, né, que você falou, e que a gente serve no espírito, não na caducidade da letra. E a gente sabe, igual você falou, não somos mais escravos da lei. Assim, e os versículos 3 e 4 são importantes também para mim, porque eles dizem que assim como a mulher morre e pode se casar com outro, assim nós morremos para a lei, para servir a Jesus. Para nos casar também tem essa imagem de nos casarmos com Jesus. Então, para que serve a lei agora? Para Timóteo, Paulo escreve: não se promulga lei para justos. Mas aos Tessalonicenses, ele também escreveu e que é, toda a escritura é perfeita, toda a escritura é inspirada por Deus, né, tipo no ensino, né? e útil para o ensino, para correção, para repreensão e admoestação no amor. Agora, acho que eu não estou lembrando as palavras exatas, mas algo assim, para dizer que vai aperfeiçoar e tornar perfeito um varão habilitado e perfeito para a obra de Deus. Então, ela ainda é útil. Mas é a palavra ou é a novidade de espírito? Efésios 6 vai dizer que a palavra é a espada do Espírito. Então, a liberdade do Espírito, ela é regida pela palavra. O Espírito, ele é um com o Logos, que é lá de João 1, capítulo 1, versículo 1, é a palavra. E o Espírito e Jesus são um. Então, eles não vão discordar, né? Então, a espada do Espírito é a palavra. O Espírito vai usar a palavra e ele vem da mesma fonte que a lei. Ele vem do mesmo lugar. Os dois vêm do mesmo lugar. Inclusive, quando Jesus mandou o Espírito Santo, ele falou: ele falará das coisas que viu e ouviu. Então, o Espírito, ele é testemunha das origens das coisas que nós não vimos, né? E nisso, pelo Espírito, a Exatamente. gente consegue conhecer essas mesmas coisas. Exato, exatamente. E aí, continuando sobre isso, né, como você falou, foi interessante essa questão de você falar que no versículo 3, né, no versículo 4, ele fala assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, né, por meio do corpo de Cristo, para pertencentes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É bom saber que a Então, gente isso pertence a Jesus, né, velho? é, A gente tem dono. é bom, né? Aham, exato.
Exatamente. Teu noivo, né? Teu É, noivo. tipo isso. É. A gente morreu para o antigo, entre aspas, né? Não sei se a gente pode usar esse tipo de analogia, mas a gente era casado antes com a morte, com o pecado, e a gente morreu. E mortos, estamos livres da lei de estarmos casados com o pecado. E nós podemos nos casar agora com o noivo, com o novo noivo, que é quem? Que é Jesus Cristo, Jesus. entendeu? Olha que interessante, legal, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se pode usar esse tipo de analogia, mas bom, achei interessante, né? Acho que sim. Nós brotamos na Terra já casados. Tipo assim, a gente já era casado, já com... É, exato, porque éramos um só Mas, com o pecado. exato, exatamente, exatamente. Bom, é isso, vou continuar, vou continuar. Vai. Então diz assim, que diremos, pois, no 7? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei, por intermédio da lei, nós conhecemos o pecado. Porém, a lei não é pecado. A lei, como a gente falou, é uma linha. Tipo assim, lembra da última vez, dos últimos episódios passados que eu falei assim, a lei é uma reta. Ela é uma régua, né? Ela é uma régua. Tudo que passa dessa régua, a lei em si, ela não faz ninguém pecar e ninguém andar em santidade, ninguém andar retamente, né? Ela somente é uma régua que mede a lealdade e fidelidade dos homens, né? Então, se o homem anda seguindo essa régua, essa medida, se ele anda seguindo, ele é o quê? Ele é reto perante a lei. Se ele não anda seguindo essa medida, ele é o quê? Ele é transgressor dessa medida, correto? Ele é Sim. transgressor da Eu lei. lembro que a E gente a falou também. transgressão da lei leva ao pecado. Eu lembro que a gente falou também da Aham. diferença entre um exame e um remédio. Que o remédio ele cura, o exame ele só mostra o erro. E aí a lei tá mais para um exame do que para um remédio. Exato, exatamente. Porque através da lei ninguém pode ser justificado, né? Não é através da lei que existe justificação, né? Então existe, por exemplo, o exame, mas existe o remédio. No caso, como que o remédio é a justificação vem através de quem? Através da graça, através de Jesus Cristo, né? Exato. Ele seria o remédio para a transgressão dos homens, né? Para a iniquidade dos homens em si, né? Mas diz assim no 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, né? Despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Então, assim, é, é o quanto é traiçoeiro o pecado, né? Na nossa vida, né? Em, em Hebreus 12:1, se eu não me engano, ele fala assim, ele fala bem assim, eu vou até ler aqui, tu não precisa abrir não, ô Jonathan. Tá. Hebreus 12:1 diz bem assim, ó. Portanto, Portanto, também nós, visto visto que que temos temos a a rodear-nos rodear-nos de tão tão grande grande nuvem de nuvem de testemunha, testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando, olhando firmemente, né? Mas assim, o que é interessante, ele fala assim, desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente é aquela coisa que é insistentemente, né? Que é insistente. Então, ele está ali tenazmente nos assediando, né? E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o que ele faz? desperta. Ele desperta toda sorte de concupiscências. Então, eu sei que não que cobiçar é o quê? Uma transgressão da lei. Mas é aquela coisa, né? O que é perigoso é mais gostoso, né? Não pensa. Então, eu ia te perguntar exatamente, Daniel, eu ia te perguntar exatamente isso, porque quando a gente começou a ler esses versículos aqui, 7, 8, eu começo a rir porque, assim, eu acho que eu não compreendo totalmente, porque Ah, eles estão dizendo isso, você acha que estão dizendo isso? Que, assim, que ao... Ó, primeira dúvida, vamos lá, ah, vamos lá, só pra saber o que você tem a comentar. Primeiro, acho que eu ah. tenho duas dúvidas aí que seriam. Primeiro, se é isso que ele tá falando. Ele tá falando que quando a gente vê que há algo errado, a gente deseja mais. Existe isso, né? Será que é isso que ele tá falando? E a segunda dúvida acho que pelo que você falou, você acha que sim, né? E a segunda dúvida minha é se ele tá dizendo da lei ou do conhecimento da lei. Eu acho que ele tá dizendo da existência da lei, né? Porque a- é, eu não vou nem conseguir, eu acho que É eu não vou porque nem assim, conseguir ó. explicar essa dúvida, Daniel. É porque assim, eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Ó, para a primeira pergunta, eu acredito que sim. Lembra que Paulo fala o que.
Como é que é? O que eu quero, esse eu não Logo faço, e abaixo o que eu ali. não quero, isso eu faço. Então, Aham. é isso, né? Então ele fala sobre isso, né? Cadê? Porque no versículo 15 ele fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, né? Que é boa. Então ele fala assim, Uhum. porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem nenhum, pois querer o bem está em mim, mas não o realizar. O realizar é a ação em si, né? O querer é uma coisa, o realizar é outra. Mas, para a primeira pergunta, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que a nossa carne em si, ela milita contra o espírito, e a nossa carne, isso é bíblico, né, claro? E a nossa carne em si quer constantemente transgredir a lei. Agora a Sim. gente precisa colocar o que é lei, porque existe a lei dos homens, existiam vários tipos de lei. Lembra em E Romanos, que algo, em Romanos, e que algo se torna mais desejável por saber eu que aquilo não é a vontade de Deus, né? Como se fosse isso. isso. E assim, ó, para a segunda, exato, exato. Às vezes não é porque você sabe que você sabe ativamente, conscientemente que Isso, aquilo essa é a questão. não é a vontade de Deus, mas é instintivamente, porque Sim. querendo ou não, a nossa carne, Conhece a lei. a gente não vai a gente não vai se livrar dela, entendeu? Essa carne é corrupta. Essa carne em si, a nossa carne em si é corrupta. A nossa vontade, ela sempre vai pender, nossa vontade interior, né? Ela sempre vai pender por quê? Para as vontades da carne. A questão é, no final, a nossa consciência, o cabo de guerra vai ser puxado, né? Vai ganhar quem? Quem nós alimentamos mais, né? Apesar de. É por isso que o nosso homem interior tem que estar sempre alimentado da palavra, sempre alimentado de Jesus, porque através disso nós podemos vencer as vontades da carne, que é instintivo, ou algo que, assim, que às vezes é completamente consciente ou inconsciente, de qualquer forma, né? Antes nós fazíamos as coisas e transgredíamos a lei inconscientemente. Hoje, sendo consciente das coisas e do que é transgressão da lei, mesmo assim fazemos. Muitas vezes pecamos, mesmo sendo conscientes disso, entendeu? Então, sendo consciente ou inconscientemente, a transgressão da lei e o pecado está presente na nossa vida. A questão é que hoje em dia, já libertos do pecado, não somos escravos dele. Por quê? Porque temos justificador, né? Temos alguém que nos justifica, né? Que é Jesus Cristo. E também não andamos mais em escravidão do pecado, porque não andamos mais segundo, né? Segundo o caminho que ele nos colocou, que ele pende para a morte, correto? Exato. Você entendeu? É, E eu queria isso. ler também uma questão da segunda pergunta que você falou, que é, no capítulo 2 versículo 11 diz assim: Interessante. para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Isso. Então, o que eu acredito? Eu acredito que, olhando da forma que você está falando, é que a lei em si, Então isso existe ali. significa que o que ele está chamando de lei é o conhecimento consciente da lei, talvez. Eu acredito que sim. É. Ah, Acredito que beleza. sim. Beleza. Porque o consciente. É por isso que Deus chama todos. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Porque se nós não precisamos pregar, porque se nós não precisamos demonstrar a lei de Deus perante os homens, e todos eles já têm um consciente, eles já têm a consciência ou a inconsciência da lei de Deus, É. por que nós precisaríamos pregar o evangelho, por exemplo? Entendeu? Uhum. Porque nós precisamos todos com que as pessoas a nós nos foi o quê? Foi confiado o ministério da reconciliação, Isso. E correto? principalmente porque a gente tem não só a lei, mas a gente tem a solução também. A A gente dá o solução, exame e exatamente, depois dá o remédio, né? exato. Então, não vem de nós, é dom de Deus, que é o que é tudo isso é através de Jesus, né? Através de Jesus. Então, é isso que você falou, por exemplo. Essa é uma questão importante de se dizer, né? Eu acredito que sim, é a consciência da transgressão da lei em si, É. que é através dessa consciência que você é julgado, né? Que eu sou julgado. Através da consciência, por exemplo, que eu sei que eu não devo desrespeitar meus pais, eu não devo tratar Exato. com amargura as pessoas ao meu redor. Perfeito. E apesar de eu ter essa consciência, eu me deixo levar e não tenho domínio próprio e trato dessa forma, com desrespeito ou com amargura, por exemplo. Eu sei que eu estou transgredindo a lei.
eu sei que eu estou transgredindo o mandamento. Olha que interessante, porque ele não chama de lei, ele fala no versículo 8, ele chama de mandamento, né? Aham. E ele fala que o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Então o Tudo pecado bem? ele se Vamos aproveita continuar? da lei, exatamente, beleza. Exato. É por isso que no versículo 9 ele diz: outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Entendeu? Então, o que que é preceito, né? Então, sem lei, eu vivia. Por quê? Porque eu não tinha consciência da transgressão da lei, porque a transgressão da lei em si é pecado, né? Entendeu? É, eu Então, vou. eu vivia. Por quê? Eu, Porque eu não tinha consciência, entendeu? Não tinha consciência. Não tinha consciência dessa transgressão. Se eu não tenho consciência da transgressão, logo eu vivo. A questão em si é que você não passa 5 anos sem consciência da transgressão. Você sempre vai ter consciência da transgressão, de uma forma ou de outra. Entendeu? Sendo dentro ou fora do cristianismo, existe todas as sociedades têm uma lei. Todas em si. conjunto de E perante valores, né? Deus, exato, o conjunto de valores. A gente entra. O que que é essa lei que ele está colocando? É o conjunto de valores dessas sociedades ou em si é a lei de Deus? Eu acredito, Jonathan, que em primeira instância é sim o conjunto de valores. É a constituição dessa sociedade. Então, a tribo indígena lá sei lá, Tupinambá, de 1500 anos atrás, Como é que você fala? tinha consciência de que Cidade da Bahia lá, Chique Chique Bahia. a tribo indígena de Xique-Xique, Bahia, sei lá, sabia que matar o coleguinha é errado. Isso daí também era com certeza, entendeu? Isso Exato. também é uma lei de Deus, entendeu? E mesmo um matando o outro, ele estava transgredindo a lei constituída perante a sua sociedade, a sua comunidade, e também perante Deus. Isso era uma transgressão, isso era um pecado, apesar de eles não saberem que era pecado. Mas eles saberem que era uma transgressão da lei. Em primeira instância, é isso. Mas depois que ele tem consciência da lei de Deus, a lei de Deus substitui a lei da comunidade e a lei da sociedade. E esse mandamento de Deus se torna o quê? Se torna a carta magna na sua vida. Entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, parcialmente. Entendeu? Porque assim, antes vivíamos todos nós, antes de conhecer a Jesus, nós tínhamos sobre o nosso coração a lei da nossa sociedade, correto? Então, a lei moral da nossa sociedade. Eu sei que, apesar de eu não conhecer Jesus antes, eu sabia que dizer respeitar meus pais era errado, entendeu? Hum, Entende? Eu sabia que roubar é errado, e por aí vai, entende? Então, é uma lei que estava sobre meu coração, sobre a minha vida, eu sabia disso. Só que hoje, conhecendo a Deus, né, sendo novo homem, novidade de vida, essa lei que antes estava sobre o meu coração, sobre a minha vida, ela não está mais. Ela foi substituída, entendeu? sim, Essa lei, entendeu? Ela sim, foi substituída pelo quê? Pelos preceitos de Deus, entende? Entende o que eu quero dizer? sim. Só que Paulo Mas, tá então, dizendo, só que Paulo tá dizendo que isso reviveu o pecado. E isso é muito louco na o minha quê? cabeça. Então, assim, o que eu vou ser bem resumido aqui, que acho que a gente pode mover em frente. O que eu entendo desse texto em resumo, é que a lei, ela de certa forma alimenta o pecado e faz com que ele tenha uma força que sem a lei ele não teria. E Exatamente. isso eu entendi, essa afirmação eu entendi. Eu não entendi Uhum, exatamente as tá. palavras dentro da explicação e por quê, a explicação do porquê eu não entendo. Mas eu aceito isso e movo em frente. Depois eu oro mais sobre esse capítulo 7 aqui para eu entender com profundidade. Então, a gente precisa pedir revelação de Deus, porque Exatamente. é só o Espírito Santo para nos revelar essas coisas. Exato, exatamente. Mas beleza, podendo mover em frente, acho que o Tá, ponto principal é que o pecado tá se bom alimenta então. da lei. Acho que tem até outro versículo que usa essa Exato, expressão. exato. Vamos continuar então. Então vamos continuar. Então, no versículo 12, então ele diz assim: por conseguinte, depois de tudo isso, ele fala: a lei é santa e um mandamento santo e justo e bom. Apesar do pecado utilizar do mandamento e da lei para o quê? Para se aproveitar disso, enganar e me matar, né? Como ele fala no versículo 11, ele fala que porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou, Sim. né? Apesar disso, a lei é boa,
A lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Correto? Sim. Acaso o. O bom. Então ele fala assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, casou-me à morte, a fim de que pelo mandamento mostrasse sobremaneira maligno. Então, o pecado, ele para se reafirmar como pecado, ele teve que utilizar de uma coisa boa, que no caso seria a lei Sim. Isso, e o isso, mandamento. isso provavelmente está associado também com o fato de que a consciência do erro torna o erro maior. Então, em É, Lucas, não sei, não lembro a referência, sempre esqueço, mas Jesus diz que, acho que é só o livro de Lucas que menciona isso, que Jesus diz que aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor e não a praticou, levará a poucos açoites. Aquele que conheceu a vontade do Senhor e não a praticou e a desobedeceu, esse levará muitos açoites. Então, o uhum. conhecimento consciente, né, da lei, ele aumenta a culpa, né, pelo pecado. Então, eu imagino que seja muito associado com isso também, né? É uma coisa que me vem à É, mente. aham, eu imagino. É verdade. O consciente da transgressão da lei, ele nos, ele nos compele, né? Isso. Por exemplo, eu sei que eu pequei e eu devo andar na luz. Se eu não ando na luz, né, eu sei ali que eu estou vivendo em trevas, por exemplo, sabe? Se porém confessarmos os vossos pecados uns aos outros, né? Por aí vai. Então, o consciente da lei e dessa transgressão nos leva a nos compele em si a buscarmos santificação, né? Exato. Então ele diz assim no 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, minha carne. E mais Paulo aí, ele já era batizado, né? Por que ele diz que ele é carnal, vendido à escravidão do pecado? Porque a carne em si é escrava do pecado. Nós não, a carne não deixou de ser escrava do pecado. O que deixou de ser escravo do pecado foi o nosso homem interior, né? Entendeu? A Sim. carne em si sempre vai batalhar contra o espírito. A carne em si sempre vai batalhar contra as vontades de Deus, porque ela sempre vai ser escrava do pecado, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Isso vale para todos nós, né? Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, né? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, olha que interessante. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque o que que eu quero? Eu quero transgredir a lei, essa é a minha vontade. Essa é Exato. sempre a minha vontade, a transgressão da lei. Mas se eu faço o que eu não quero, ou seja, se eu não quero transgredir a lei, se eu faço aquilo que é a não transgressão da lei, porque eu não quero isso, eu quero sempre transgredir a lei. Se eu não faço isso, eu consinto com a lei que é boa. Por quê? Porque a lei me ajuda a controlar ou controlar a carne, pode dizer assim, entendeu? Por isso que ela é santa e justa e boa, entendeu? Só que É, em outra instância, da outra face dela, tá o quê? Tá a transgressão. E se existe transgressão, existe pecado. O pecado sim. utilizou da justamente transgressão da lei para se revelar, né? Tudo isso demonstra como primeiro princípio, a compreensão da vontade de Deus e da minha vontade. E de como que é intrínseco no entendimento de pecado, é intrínseco no conhecimento, no entendimento de lei. Entender que pecado é eu querer fazer a minha vontade. Então os conceitos de independência, que a gente sempre repete, então, o que é Exatamente. independência, né, Daniel? Da independência é eu viver fazendo a minha vontade, não fazer a vontade de Deus. Então, e o que é arrependimento? É a remorso, é um sentimento? Não. Arrependimento, usado no grego como metanoia, é uma mudança profunda da mente, que significa eu deixar de fazer a minha vontade para passar a fazer a vontade de Deus, de forma completa. E Exato. não a minha Deixa, vontade mediando e administrando onde eu vou fazer a vontade de Deus e onde eu vou fazer a minha. Mas a vontade de Deus predominar sobre a minha. Predominante. Predominante. Exatamente. João 4:24. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a A sua sua obra, obra. né? Exatamente. Exatamente. Então isso se É, mostra essencial para compreender isso aqui, porque ele está dizendo que fazer o que não quer é praticar a lei. E o que é a lei? É a vontade de Deus. E exatamente a vontade de Deus e a minha elas são mutuamente excludentes, são conjuntos disjuntos, certo? Elas não
Elas não têm sobreposição, praticamente. Então, Aham. seguindo. Então Paulo ele coloca para demonstrar isso é aquela querida frase, né? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, né? Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, Exato. na minha carne, por que não habita bem? Porque eu estou sempre querendo fazer minha própria vontade. E o bem é a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Entendeu? E na Né? mente eu sei Então, disso, mas não consigo praticar. exato. O querer, porém, está em mim, o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Uhum. Aí entra a necessidade de olharmos para Jesus. E o que é o metanoia? O arrependimento, é a mudança de atitude interior, né? Deixarmos de sermos independentes para sermos dependentes de Deus. E aí, como você tinha falado, o arrependimento, que é a mudança profunda de atitude, mudança de mente, a transformação de mente também, né? E isso faz com que o quê? Que nos dê poder para realizar o bem, não só querer o bem, né? Porque através do arrependimento e da mudança profunda, através de Jesus, através do novo homem, de alimentarmos um homem interior, né, e vencermos as vontades da carne, nós podemos o quê? Deixar só de querer o bem para também realizar o bem, né? O bem de Jesus, no caso, o bem de Deus, né? Que é diferente do nosso bem, claro. Exatamente. E esse é o maior dos milagres que o Espírito Santo faz. Depois, Exato. acabando aqui, se der tempo, É, eu vou falar algo sobre isso também. porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, olha só. Uhum. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que é interessante porque essa lei que ele está falando não é em si uma lei que é, por exemplo, constitucional. Uhum. Não é, por exemplo, uma lei que é possível de transgredir. É como se fosse a lei da gravidade. Você vai cair, você vai jogar um objeto e ele vai cair, o objeto vai cair. Sempre. Porque é uma lei. Uma lei, ela é o quê? Ela é algo, nesse caso, é irreversível, como a gente vai falando de lei da natureza. É uma lei de natureza. Nós somos, em si, nos nossos membros, existe o quê? Existe outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. E qual é a lei da minha mente? A lei de Deus. Como ele fala assim no versículo 22, porque no tocante ao homem interior, ou seja, tocante à minha mente, tenho prazer na lei de Deus. Porém, vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que embate, que tem um embate contra a lei que está na minha mente, né, que está no meu homem interior, né? E me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz no 24, Ou seja, é mais forte. desventurado Inclusive, homem inclusive ela que vence, sou. né, o embate, porque ela faz um outro prisioneiro. Quem faz quem prisioneiro? Quem ganha faz o perdedor prisioneiro, né? Então, não Exato, basta a lei exatamente. estar na minha mente, é isso. Exatamente. Porque a lei estar na mente tá bem, né? Tá bem. Mas um embate, ele só ganha se uma lei tiver mais forte que a outra, né? Exatamente. Entende? E é por isso que Exatamente. aconteceram Então, os eventos criticados em Romanos 2. exato. E ele diz assim: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele fala o corpo desta morte? Porque é no meu corpo que está a lei do pecado. E o pecado dá para a morte. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então é o corpo da nossa morte, né? Essa lei que guerreia contra a lei de Deus é a lei da morte. É a lei que dá para a morte, a lei do pecado, né? Exato. Graças a Deus por Jesus Cristo. No versículo 25 ele fala: Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Quem vai desempatar esse embate? Quem é? Jesus. É Jesus. É ele que desempata o empate, tipo assim, da lei, porque por nós não temos a força necessária para vencer a lei do pecado, apesar da lei de Deus estar na nossa vida, na nossa mente, por exemplo. Por quê? Porque a lei de Deus é o seguinte, são os mandamentos. Se eu tenho consciência de que
adulterar é pecado? Tá, eu tenho consciência. Mas a minha carne quer adulterar, pode dizer assim, entendeu? Uhum. Vamos deixar esse exemplo, né? Exato. Se Jesus Cristo, né, não estiver na minha vida e eu não estiver querendo fazer a vontade de Jesus, vontade de Deus, né, e não estiver alimentando a meu homem interior e a minha mente através de Jesus, qual é a lei que vai vencer? A lei da minha carne. Ela sempre vai vencer, né? Porque ela está mais alimentada. E é basicamente isso, né? Romanos 7, ele dá esse. É um ótimo livro para exemplificar isso, né? Muito bom. Exato. Vontades conflitantes, né? Essas leis refletem as vontades. Por isso que eu acho legal pensar. Eu gosto de pensar em termos de vontades. Principalmente por causa daquele livro, Daniel, que talvez um dia a gente fale sobre ele, chamado Milagres, do C.S. Lewis. Que ele Ah, explica tá. como. Aham. É que ele Pode explica que falar, a falar. vontade é algo que é exclusivo do homem, é algo sobrenatural, que faz parte da essência da Aham. criação do homem. Mas pode falar. Não é isso. Eu queria só dar uma palhinha de Romanos 8, 1, 2 também, porque para terminar esse assunto, ele termina bem esse assunto. Ele fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Essa é a Então, lei. é em Cristo Jesus, a lei Essa do Espírito e da é a vida. lei que Exato. resolve o nosso problema. A lei do Exatamente. espírito da vida. A lei do espírito da vida é diferente de todas as outras, cara. Essa é forte, viu? E Essa é aí forte, essa é forte. eu ia falar, né, um testemunho rápido que, assim, pra mim, um testemunho assim, é o que eu testemunhei, né? Que eu já vi alguns tipos de sinais e de milagres da parte de dons espirituais, mas nada pra mim se compara ao milagre que o Espírito Santo faz na vida nossa quando a gente recebe o Espírito Santo. E o principal deles, principal, digamos, não existe, não vou chamar de dom, mas assim, a principal ação do Espírito Santo na nossa vida é essa daqui, é colocar uma lei que é maior do que a lei que estava na nossa mente, que não conseguia resolver o problema, e é maior do que a lei do pecado, e consegue sobrepor a lei do pecado e vencer ela e nos deixar, fazer com que nós deixemos de ser prisioneiros. Isso é um milagre que, assim, temos que experimentar pessoalmente. O milagre É. de ter o Espírito Santo te, te libertar da sua própria vontade. Você olhar para si mesmo e descobrir que você consegue fazer o que você não quer e consegue deixar de fazer o que você quer por causa do Espírito Santo. E quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Esse é um milagre que ele para mim ele é maior porque ele não é simplesmente, ele não depende dos meus sentidos. Então sabe quando os malucos da filosofia, igual Descartes lá falava que penso logo existo, ele duvidava de tudo, duvidava dos sentidos, não confiava em nada. Ele tem muitas conclusões erradas, mas ele tem uma ideia que faz sentido, que é se eu as coisas que eu tem coisas que eu posso ter certeza porque estão dentro de mim. Eu tenho mais certeza dessas coisas do que as que estão fora de mim. Isso se aplica para mim nesse caso, porque as coisas que o Espírito Santo fez dentro de mim, eu conheço melhor do que as que estão fora de mim. Então, eu não sei o quão milagroso, eu não sou tão bom em medicina ou biologia para dizer o quão milagrosa é uma determinada cura. Mas eu conheço a profundidade da lei do pecado que habita em mim, porque eu convivo com ela todos os dias. E eu conheço o quão milagroso é ela ser derrotada. Por causa disso, eu acho que para mim o maior milagre que eu já vi na minha vida foi o Espírito Santo agir dentro de mim. E eu acho que é uma coisa que você só consegue testemunhar quando acontece com você. Com os outros você testemunha visualmente e você fica você pode, você é afetado por isso, mas o que acontece dentro de você é é qualitativamente diferente. É outra coisa. É, é. E é Quando nós disso que olhamos eu. para nós mesmos e vemos a diferença do velho homem e do novo homem, e toda essa transformação que o Senhor faz em nós, né? Através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo mais ama fazer é revelar Jesus Cristo, né? E Exato. através de Jesus Cristo nós percebemos, né, a mudança de vida e a constante, na verdade, constante mudança,
de hoje até a volta do Senhor, porque assim, no final, o final da nossa carreira tem duas opções, né? Ou o Senhor volta e a gente sobe igual um foguete, ou a gente morre, né? E vai ter com o Senhor, né? Que também sobe igual um foguete no final, né? No final, então, existem essas duas opções, ou você morre ou você, né? Pra quem chegar até o final, né? Sim. Perseverar até o final será salvo. Mas é isso que o Senhor nos revela a sua vida e isso é maravilhoso. É muito além de maravilhoso. Né, não, então? Amém. Muito bom falar disso. Amém. Bom demais. É isso, meus Amém? amigos. Esperamos que o Senhor continue revelando essas coisas, assim como espero que continue revelando para mim. E Deus abençoe a Amém. todos. Em nome de Jesus, um abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Falou. Falou. Vai estar no Spotify, hein? Vai estar no Spotify e no YouTube Music de quebra, né? Isso.